A paz do Senhor, pessoal. Vamos dar início aqui à nossa aula sobre o propósito bíblico e estratégico do trabalho missionário. Você que já acompanhou as aulas anteriores, é bem provável que Deus já esteja revelando grandes coisas ao seu coração a respeito do teu chamado, a respeito da visão que Ele confiou para você e da tua jornada missionária. A partir de agora, nessa aula, lembrando que se você tem alguma dúvida, se você tiver algo a nos perguntar, você pode fazer pelo chat ou anotar a tua pergunta e depois na nossa live interativa a gente está respondendo para você. Se também, ao término da aula, você quiser, compartilhe testemunhos no nosso grupo para edificar os demais alunos que estão participando da nossa escola de missões. Então vamos falar sobre o propósito bíblico e estratégia de trabalho missionário, o quanto isso é importante para poder nos ajudar a refinar cada vez mais e compreender aquilo que Deus tem nos chamado para fazer. Vamos lá. O trabalho missionário, por que ele é importante? Por que é importante o trabalho missionário? Primeiro que o trabalho missionário ele é o coração de Deus revelado na Bíblia. Então, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver a missão de Deus, do qual nós estamos fazendo parte dela. E quando nós somos chamados a ser missionário, Deus então está nos convidando a fazer parte dessa missão que Ele está fazendo. Isso é um privilégio que não é para muitos, porque muitos estão sendo chamados, mas poucos estão dizendo: Eis-me aqui, Senhor, para juntar-se com Deus naquilo que Ele está fazendo. E quando nós entendemos isso, que nós temos um Deus missionário, que todos nós temos esse chamado missionário e nós podemos fazer parte disso que Deus está fazendo, é algo maravilhoso. Você tem um encontro com um propósito muito grande na tua vida e você vai ver que isso explode dentro de você de uma tal forma que você encontra um verdadeiro sentido da sua vida e aquilo que você realmente veio fazer na Terra, né? Porque a Bíblia fala que desde o ventre da tua mãe ele já te conhecia, né? Ele já sabia qual era o seu nome, ele já tinha um plano para você, já tinha um projeto para você. Então, quando nós encontramos aquilo que Deus tem para nós, nós passamos a fazer parte dessa missão, porque essa missão ela é o coração de Deus, está revelado aí na Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse. Né? E ele nos chama, né, para alcançar nações. E isso não é opcional, ele é um mandamento. Então você vai ver, por menor que seja o teu chamado, às vezes você fala assim: ah, meu chamado ele é pequeno, pastor, eu não tenho muita coisa, Deus não confiou muita coisa para mim. Não, Deus confiou grandes coisas para você. E à medida que você vai entendendo aquilo que Deus tem para você, vai entendendo o que Deus deixou escrito nas suas escrituras, você vai ver que aquele pequeno projeto seu, Deus daqui a pouco vai revelar nações para você que você pode alcançar, que você pode pisar a planta dos teus pés, que você pode levar uma palavra de esperança e pode levar aquilo também que Deus colocou no teu coração. Então isso vai acontecer naturalmente. Você que tem um chamado missionário, se dedicar a teu chamado missionário, Deus vai te dar nações que Ele já tem separadas para ti. Então isso é normal. Por quê? Porque não é porque eu estou falando aqui, ou porque alguém falou para você. É porque isso já faz parte da obra missionária que Deus está fazendo. E ele já conta com pessoas, comigo, com você, que possam chegar a esses lugares, ser os pés de Cristo nesses lugares, ser as mãos de Cristo nesses lugares, ser a voz do Senhor para essas pessoas. Então Deus conta com você, e isso faz parte do trabalho missionário, e por isso ele é muito importante. Né? E missão não são apenas sobre fazer. Né? Missão não está condicionado só sobre o que nós fazemos, né? Mas sobre ser. Ser uma expressão viva de Cristo. Né? Então nós temos que ser, o Cristo tem que estar em nós. Nós temos que trabalhar tudo aquilo que foi falado nas aulas anteriores sobre valores, né, do Espírito, né, sobre frutos do Espírito, sobre valores. Né, nós temos que trabalhar isso em nossa vida, entender o nosso propósito, entender tudo que Deus está movimentando em nós, para que a gente possa fazer missão. Né, porque a missão ela tem que revelar o caráter de Cristo. Né, quando nós saímos às ruas, quando nós saímos para uma nação, quando nós pisamos as plantas dos nossos pés num território desconhecido, onde ainda pessoas não conhecem o Evangelho, o que tem que estar em nós não é uma cartilha de uma denominação, não é um regimento interno de uma denominação.
O que as pessoas têm que ver em nós é o Cristo que está na Bíblia, é o Jesus que está na palavra, né? É o Jesus que tem que habitar em nós para que as pessoas vejam esse Cristo, esse amor que vai inalar através de nós e sejam impactadas pelo poder de Deus e possam querer ter esse Jesus na vida deles também, né? Ter esse encontro com Cristo. E é isso que tem que acontecer. Então não é só sobre fazer, é sobre ser. E aí João 3,16, Deus ele amou o mundo, né, de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui nós precisamos entender uma coisa. Quando nós estamos cheios da presença de Deus, quando Cristo está em nós, a nossa ação ela é no mundo. Né? A nossa ação é para alcançar as pessoas, independente de religiões, de crenças, de cor, de raça, de etnia. Não é sobre isso mais. É sobre levar esse Cristo a todos, né? Que todos possam ver esse amor de Cristo em nós, né? Que nós possamos sair da zona das quatro paredes, descer para esses lugares onde Deus quer que nós possamos alcançar. Né? Quando nós vemos aí Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que há uma ordem para nós irmos, né? Há um direcionamento para que a gente vá para Samaria, vá para a Judéia, vá para até os confins da terra. Por quê? Porque neste direcionamento é um cumprimento de um envio. Né? Deus nos envia para cumprir algo. Por isso que todo mundo que tem um chamado missionário tem que entender que missão não se faz dentro de quatro paredes. Né? Não existe a pessoa que pode dizer assim, eu sou missionário, mas agora eu prego aqui nessa igreja, daqui a pouco eu prego em outra igreja. Não, isso não é ser missionário. Né? O missionário ele tem que cumprir uma ordem de Deus, ele tem que estar dentro da agenda de Deus. E a agenda de Deus é diferente da agenda do homem. Né? O homem pode ter agenda um mês todo pregando de igreja em igreja, né? Mas não quer dizer que ele está no cumprimento da agenda de Deus, porque a agenda de Deus, a maior parte dos altares aonde deveriam ter pregadores estão vazios e empoeirados. Tá empoeirado, sabe por quê? Porque não tem pregadores missionários que querem estar nesses lugares pregando. Eu até tenho uma mensagem que eu prego que chama Púlpitos Empoeirados, que fala exatamente sobre isso. Porque quando você entra dentro de uma biqueira, quando você entra dentro de uma de um prostíbulo, existe um altar ali montado, mas não tem ninguém ali para pregar. Esse púlpito está empoeirado. Por quê? Porque as pessoas estão confundindo missão com pregar a palavra dentro de igreja, né? Para crente, para pessoas que não têm pessoas que já têm uma experiência com Cristo. Né? Então não é sobre isso. Se você quer entender o seu contexto missionário, entenda que vai ser necessário você ir ao encontro de pessoas que ainda não receberam a Cristo, que ainda não receberam a mensagem da salvação. Essa é a missão que Deus quer que nós façamos como missionários, que possamos libertar os cativos, libertar os que estão oprimidos, né? Participar daquilo que Jesus veio fazer, fez e disse assim: vocês ainda farão coisas maiores das que eu fiz. Então nós temos que fazer parte dessa missão, que é a missão de Deus, que ele conta comigo e com você. Quando você entrar nessa missão e entender que ela é diferente do contexto que muitas pessoas às vezes falam e pregam sua missão, até dizem que são missionários, aí você vai entrar então dentro da agenda de Deus. Aí a agenda de Deus, muitas das vezes você vai descer para lugares que você vai ter apenas uma alma ali, para que você possa pregar a palavra para ela. Mas essa é a única alma que Deus quer alcançá-la, quer trazê-la para o seu reino. E com essa única alma, você pode promover uma grande festa no céu. Olha que maravilha, não precisa uma multidão de pessoas. Precisa você ir ao encontro daquela única alma que precisa ouvir a mensagem da salvação. Isto é participar da missão de Deus. E ele conta com missionários para poder fazer isso, porque isso é extremamente importante. E a missão não é sobre você abrir uma porta e dizer: vem aqui, a porta está aberta. É sobre você ir, gente. A palavra é ide, não é venham. É irmos atrás das pessoas. É irmos buscar essas almas para o Senhor. É lançarmos as redes para pescar essas almas para o Senhor. Então, se você tem um chamado missionário, se prepare, né? Deus vai te enviar, você vai ter que cumprir um ID, você vai ter que desprender, muitas das vezes, daquilo que te prende numa zona de conforto e buscar essas almas e levar essa mensagem da salvação para elas. E o que a Bíblia diz sobre missões? Né? Primeiro que o trabalho missionário ele não é uma ideia humana, isso não partiu de homens. Né? É um plano
de Deus que está revelada em toda a Bíblia. Então, desde Abraão até Apocalipse, ali de Gênesis e Apocalipse, você vai ver é, a missão de Deus acontecendo, a missão de Deus revelada para os filhos, o propósito da missão, a ordem que nós temos, né, recebidas de Jesus, assim que Jesus ele está habitando aqui no nosso meio, ele deixa evidente aquilo que nós devemos fazer quando nós passamos a crer e ter o Espírito Santo de Deus em nós, para que a volta do Senhor e nós possamos chegar à nossa morada eterna seja o mais breve possível. Então, nós precisamos entender isso como igreja, né? Precisamos entender o nosso papel dentro dessa missão de Deus e cumprir ela com excelência, né? Então, nós vemos que Deus sempre teve um propósito, e o propósito de Deus sempre foi global. É por isso que Deus vai nos dar nações, por isso que Deus vai confiar nações para você, porque o propósito dele é global. E tem nações que foram reservadas para você. E alcançar todas as nações é o propósito do Senhor para a sua glória. Então, nós vamos ter que Deus, ele é um Deus missionário, né? Então, lá em Gênesis capítulo 12, você vai ver que começa lá em Abraão, quando ele fala com Abraão, ele diz a Abraão sair da terra dele, né, que ele iria mostrar para Abraão, né, um local, né, que Abraão iria, né, e faria dele uma grande nação, né, e abençoaria e engrandeceria o teu nome, né, e tu seria uma bênção, né, e te serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus escolheu Abraão para ser um ponto de partida do plano missionário que ele tinha de alcançar as nações, né? Então a promessa é que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Isso mostra que o propósito de Deus, então, ele sempre foi global. Essa é a vontade de Deus. É por isso que os países que não conhecem a Cristo, né, que não conhecem a Jesus, Jesus vai queimar no coração de várias pessoas. Às vezes a gente está fazendo uma reunião de missões, aí as pessoas falam, olha pastor, eu gostaria muito de ir para o Paquistão, daqui a pouco tem 2, 3, 4 na sala, dizendo que também tem vontade de ir para o Paquistão. Mas por quê, pastor? Porque é um país que tem mais de 92% ali, não são cristãos. Então é claro que Deus vai queimar no coração de pessoas para ir para esses países. E não é errado, gente. Tem muita gente que fala assim, para que quer viajar ao mundo? Para que quer ir lá para um país não sei o quê, sendo que tem muita coisa para fazer aqui no Brasil? Temos muito trabalho para fazer no Brasil, sim. Mas nós temos muitos locais que as pessoas nunca ouviram falar quem era Jesus, nunca ouviram falar de quem foi Jesus. Eu tive um testemunho de um missionário, que ele relatou para mim que ele teve pregando em um país onde há uma perseguição muito grande, lá na República do Congo, e ele trouxe para mim um testemunho que ele chegou para pregar no local, e ele não entendia muito ali o idioma, não falava muito o idioma ali das pessoas ali, e aí estava num cenário de perseguição acontecendo ali na onde ele estava, e o pastor da igreja tinha reunido as pessoas ali para poder receber a palavra ali para ele, e foi dado ali para ele ali a palavra, ele pegou a Bíblia e começou então a folhear a Bíblia para encontrar um sermão para poder pregar, e aí o pastor dizendo para ele assim, olha, anda rápido, porque nós estamos num ambiente aqui que está perigoso, né? Os militantes estão aí perseguindo os cristãos, e se você conseguir ser mais rápido, né, no sermão. E ele então continuou folhando ali para encontrar um sermão para pregar, e ele disse que quando ele reparou, todas as pessoas que estavam ali, ele disse que tinha mais ou menos aí umas 120 pessoas ali à frente dele, quando ele olhou para frente, estava todo mundo com a mão levantada. E ele estava apenas folheando a Bíblia. E aí ele perguntou pro pastor, o que está acontecendo aí, que essas pessoas estão todas com as mãos levantadas? Não estou entendendo. Pastor, eles estão com pressa, eles estão querendo aceitar Jesus. Então, pastor, faça oração para eles aceitar Jesus, eles querem aceitar Jesus, né? E aí o pastor falou, uau, eu nem preguei, né? Eu só abri a Bíblia e todos já quiseram aceitar Jesus, né? E esse testemunho dele marcou muito, porque Deus tem um propósito, a missão de Deus está acontecendo. E Deus só precisa, talvez, que eu e você se disponha a ir, cumprir o propósito, pisar a planta dos nossos pés. E pisando a planta dos nossos pés vai ser suficiente para aquilo que está em nós, o Cristo que está em nós, se manifeste e aquelas pessoas tenham um encontro com Ele e possam alcançar essa mensagem da salvação no coração deles e serem salvas por Cristo. Então eu achei maravilhoso isso, né? Então o propósito de Deus já está aí desde o início, né? Desde o início é alcançar todas as famílias da terra, né? Aí depois nós vemos Jesus, né? Então Jesus ele vem, daí ele já deixa então escrito, ide, portanto,
Fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então já é daí Jesus dizendo, olha, vocês precisam ir. Então não é sobre ficar, não é sobre abrir uma igreja, colocar um bom som, uma boa estrutura e dizer assim, venham, venham, olha, chame mais um, venham. Aí se chama mais um, você vai enchendo a igreja de pessoas que já ouviram falar de Jesus. Mas aí aqueles que não ouviram, não vão ter a oportunidade de ouvir a Jesus? E aqueles que estão em outras religiões, que nunca levaram o amor de Cristo para eles poderem conhecer, não vão poder conhecer? Então nós temos que, muitas das vezes, rever como nós estamos conduzindo aquilo que Deus nos confiou, o chamado que Deus nos deu. Será que realmente nós estamos indo ou nós estamos aguardando? Ou nós estamos trazendo para dentro só quem já conhece a Jesus? Certa vez eu fui convidado para um congresso de missões no estado de Goiás, e Londrina, Goiás, são quase 1.000 quilômetros, e eu cheguei num congresso de missões para pregar, e aquele dia algo me impressionou. Era um congresso de missões, a coisa mais linda, né, com vários pastores de diferentes locais, tinha muita comida, tinha muita coisa boa para a gente poder ali comer, pagar as nossas despesas, foi tudo muito bonito, mas uma coisa me chamou a atenção. Quando um dos pastores que estava lá para pregar, né, estava conduzindo a palavra, ele falou assim: tem alguém aqui nesse congresso que ainda não aceitou Jesus? Irmão, nós estávamos num congresso, eu acho que devia ter uns 15 pastores de diferentes cidades ali. Naquele congresso não havia nenhuma pessoa. Todos que estavam ali eram crentes. Todos que estavam ali eram cristãos. Aquele dia eu fui obrigado a falar com a pastora que estava ali, dizendo: pastora, próxima vez que você fizer um evento como esse, faz na rua. Pega uma favela da cidade, fecha uma rua de uma favela da cidade, em vez de distribuir comida para crente, distribui comida para quem tem fome, para quem está lá distante do evangelho, que não tem como acessar uma igreja, talvez porque não tem uma roupa adequada, porque não tem um convite, ou porque não recebeu o amor de alguém, né, que fosse lá poder convidá-la, abraçá-la. Faça isso. Talvez ela possa ter recebido de forma boa ou não, mas hoje nós estamos vendo igrejas que produzem eventos para crente, gastam rios de dinheiro para fazer eventos para crente, para pessoas que já conhecem a Cristo, que já são batizadas muitas das vezes, que já aceitaram Jesus, e aqueles que não conhecem Jesus, que precisam receber essa palavra, ninguém está indo até eles. Então a palavra de Jesus foi claro: ide e pregai o evangelho. Ide, portanto, e fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então nós precisamos cumprir isso. Então, Jesus deu uma ordem clara, né? E aqui é interessante que no original grego, né, o verbo implica enquanto vão, mostrando que a missão deve ser parte do estilo de vida de todo cristão. Então é como se eu tivesse todos os dias, né, fazendo algo em prol disso, como foi, eu venho conduzindo aí a escola. Vocês devem já ter ouvido falar várias vezes que a missão é algo contínuo, né? Então ela faz parte da tua vida. Você é um missionário, você é uma missionária. Isso tem que fazer parte da tua vida dia a dia. Então não é mais aí, irmão, sobre um departamento de igreja. Não é mais sobre o que eu faço dentro das quatro paredes de um CNPJ. É sobre aquilo que eu faço no mundo, né? Sobre aquilo que eu faço como Jesus fez, né? Deixou lá o seu trono de glória e veio, desceu e habitou no nosso meio e andou na onde? Ele andou na onde? Andou nas sinagogas? Ele andou dentro dos grandes templos, luxuosos e bonitos? Não, ele não esteve nesses lugares. Ele esteve na Galiléia dos gentios. Ele andou pela Samaria, andou por cemitérios, andou por lugares, irmão, onde muitos não iam. Muitos não estavam preocupados em estar nesses lugares. Sentou na mesa com pecadores, sentou ao lado de prostitutas, de tantas pessoas. Por quê? Porque Deus amou o mundo. Ele quer trazer todos, que todos possam ouvir uma mensagem de salvação, todos possam conhecer esse amor do Pai, né? Então nós temos que entender isso para o nosso ministério. E em nome de Jesus, se você está vendo essa aula de hoje, comece a refletir sobre tudo que você tem feito. Se ele realmente está, se você realmente está vivendo a missão como um estilo de vida para você, se você está praticando tudo aquilo que o Cristo espera, né? Deus espera que nós pratiquemos, né? E o foco é fazer discípulo, né?
não apenas convertidos, porque isso envolve ensinar, batizar e caminhar com a pessoa, que é o processo de transformação. Então, não é só chegar lá e, ô, Jesus te ama, irmão, e ir embora. Não é só sobre isso, né? Missão tem que ter continuidade. Então, a missão, ela envolve caminhar com a pessoa, ajudar essa pessoa, caminhar dentro do processo até que a transformação realmente ocorra dentro da vida dessa pessoa. Essa pessoa seja transformada pelo amor de Cristo. Ela seja encorajada a viver aquilo que Deus tem para a vida dela. Aí a obra foi feita por completo. Eu sempre falo que aqui no nosso projeto, nas missões MMA, que a fala Jesus te ama, ela não é uma fala muito boa. Por quê? Porque a gente está transferindo a responsabilidade para Jesus. Então é fácil chegar lá no morador de rua e chegar para ele e falar, cara, Jesus te ama, tá aqui uma cartilha e uma mensagem bíblica para ele ali naquela cartilha, e eu viro as costas e vou embora. E rejoguei toda a responsabilidade para Jesus. Então aqui nós ensina, né, que o verdadeiro sentido de você fazer a obra missionária para ela ter continuidade é você entender que você tem que chegar diante de uma pessoa dessa e dizer, eu amo você. Porque quando você ama alguém, você cuida. Quando você ama alguém, independente da situação que ela está, você vai estar ali do lado dela quando ela precisar. Você vai estar cooperando com ela para que ela possa caminhar e possa então buscar uma transformação de vida. Então a gente sempre leva isso, né, para as pessoas, para elas não terceirizarem a responsabilidade para Jesus e se colocarem como Cristo em nós. Cristo ama essas pessoas, Deus ama essas pessoas. Então se ele está em mim, eu amo então essa pessoa. Né? Assim como ele me amou, eu também amo essa pessoa. E aí eu coloco a responsabilidade para mim e passo então a cuidar e levar essa pessoa a um processo de transformação. Né? Então a promessa de Jesus para nós, eis que eu estou convosco. Então nos lembra que ele está presente em cada passo da missão. Então, estar cumprindo o mandamento de Deus, que é cumprir o propósito da missão, é entender que eu levo isso como estilo de vida e Cristo todos os dias ele está conosco, porque essa missão é de Deus. Essa missão não é minha, não é sua. Se Deus te deu uma visão, a visão Deus te deu porque faz parte do plano dele. Né? Então nós estamos aqui como servos obedientes, servindo ao Senhor dentro do propósito eterno dele. Né? E olha só como é uma continuidade. Então Deus abre em Abraão, fortalece em Jesus, e aí o fim da missão é que depois dessas coisas, olhei, eis que uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas na mão. E clamavam com grande voz, dizendo, a salvação pertence a nosso Deus, que está assentado no trono do Cordeiro. Então esse texto nos dá um vislumbre do futuro, né? O trabalho missionário, ele comará com uma adoração global diante do trono de Deus. Que maravilha, né? E a diversidade mencionada, né, de nações, tribos, povos, línguas, né, reforça então que o evangelho ele é para todos, né, sem distinção. Então, cada esforço missionário de hoje vai contribuir para o cumprimento dessa visão celestial, essa visão de Deus. Né? Olha que maravilha. Você faz parte dessa visão. A visão que Deus te deu, que nós já aprendemos sobre visão, ela complementa a visão global, que é a visão de Deus, que esse propósito se cumpra. Sim ou não? Pega a tua visão que Deus te deu aí nas aulas anteriores, vê se ela não está dentro dessa visão. Se no final ela não vai estar dentro dessa visão. Então Deus ele fragmenta a visão macro dele, entrega várias visões diferentes para diferentes pessoas com diferentes formas de atuação, mas toda ela vai caminhar no propósito eterno, aquilo que Deus instituiu como a visão está escrito nas escrituras sagradas. Isso é maravilhoso. Você entender isso, e detalhe, a visão que não caminha para isso não é a visão de Deus, viu, gente? A visão de Deus, ela está convergindo para aquilo que está nas escrituras sagradas. Então, se alguém apresentar para você uma visão que não converge para isso, não converge para que almas sejam alcançadas, para que almas sejam ganhas, alguma coisa está errado, amém? Aí compete você examinar para ver qual a fundo o que está por detrás disso tudo. Então, toda visão que é de Deus, ela vai ser derivada dessa visão global que está lá em Apocalipse, que é a visão final de todas as coisas. Né? Então lembra que eu falei de destino? Então nós temos um ponto de partida, e o ponto de partida de Deus está lá em Abraão, nas Escrituras Sagradas. E aí nós temos uma estrada que nós estamos percorrendo. Nessa estrada vem Jesus, né? Jesus fortalece e dá mais um empurrãozinho. Ó, o destino onde vocês têm que ir.
né? A visão está lá na frente, né? A visão foi estabelecida. A visão é o lugar onde a gente vai chegar lá na frente, a visão futura. Então está tudo aí. E no grande dia, cada um vai ser recompensado com o seu galardão conforme as tuas obras. Então você faz parte dessa missão. A tua missão tem que fazer parte desta, porque é a missão de Deus. Isso é a tua missão. Está no coração de Deus. Ela vai estar alinhada com isso. Ok? Como ser estratégico no cumprimento da missão? Então, o trabalho missionário não é apenas um chamado, mas ele também exige estratégia para que o evangelho alcance todas as nações. Precisamos discernir os tempos, mobilizar recurso e depender totalmente do Espírito Santo. Agora a gente vai ver nos slides seguintes, detalhadamente, essas questões aí específicas. Então, primeiro, identificar os campos brancos, né? Então, João 4,35 fala: os campos estão brancos para a colheita. Explicação para isso, né? Jesus nos chama a discernir a urgência do trabalho missionário. Então, todo o trabalho missionário, ele vai nascer de uma urgência, de uma necessidade que Deus está levantando ou está trazendo às claras para você de uma cidade, de um bairro, ou onde você está inserido, tá? Então, entrando no contexto de missão, ele vai estar diretamente ligado a isso, né? Há uma urgência que precisa ser feita, porque os campos já estão aí, há vidas a serem resgatadas, vidas que precisam ser batizadas, e aí Deus te levanta você como missionário com um propósito estabelecido, com uma visão, um determinado tempo, para que isso estabeleça e ganhe almas para ele, né? Eu já segui vários, tivemos vários projetos missionários aqui em diversos locais, e todos eles com muito batismo, né, com muitas almas vindo para o Senhor, muitos batismos muito rápido, né, batizar 10, 15, 20 pessoas por semana dentro de alguns projetos nossos, porque nós conseguimos discernir uma necessidade, uma urgência, se posicionamos nela e se movimentamos nela, e as almas foram vindo, né? O Senhor foi trazendo as almas para o lugar, para o ambiente, e as pessoas foram sendo ganhas para Cristo e foram então sendo batizadas. Maravilhoso, coisa maravilhosa que a gente já presenciou, e é muito importante a gente discernir isso, identificar os campos que já estão preparados, que já estão os frutos para serem colhidos, né? Isso é maravilhoso. Na tua cidade deve ter isso, ambientes da tua cidade devem ter isso, lugares que você que é missionário precisa ir ao encontro dessas pessoas, né? E hoje, aí, ó, um dado, né, existe mais de 7 mil povos não alcançados no mundo, né? E grupos que nem acesso têm ainda ao Evangelho. Isso não está muito longe da gente, tá? No Brasil ainda existe lugares que as pessoas ainda não receberam a Cristo, né? Não puderam conhecer esse Jesus, né? Aqui no Paraná mesmo, nós temos aí 32 aldeias indígenas aqui no nosso estado, e existem mais de 20% delas que ainda não tem uma igreja evangélica, né, que não foi ainda plantada uma igreja dentro. Em pleno século XX, locais ainda que as pessoas não podem buscar um culto a Deus, né, que não podem cultuar a Deus porque senão são presas, né, com suas leis internas, chegam a ser presas, né, em pleno século XX e dentro do Brasil. Então nós estamos indo muito longe, né? Então nós temos muito o que fazer. E a pergunta é: você está disposto a ser enviado para onde os campos estão prontos? Mas não é o campo que já todo mundo já colheu, só tem os frutos ali para você ficar trabalhando. Não é sobre isso, gente. Ser missionário é você estar disposto a ir, a cumprir o propósito. Porque, infelizmente, tem muita gente dentro do ambiente de comodismo, né? Gente querendo estar em ambiente de comodismo. O ambiente de comodismo não te traz confronto, o ambiente de comodismo não te traz lutas espirituais, não te traz situações que precisam ser tratadas, talvez em você, porque o campo de missão ele vai tratar você, ele vai alinhar você com os frutos do Espírito Santo, que a gente já comentou aqui, que não tem como você levar a Cristo se você não tiver moldado nos frutos do Espírito Santo, você vai ser moldado nisso, porque senão você não vai alcançar e não vai ganhar as almas que Deus quer que você ganhe, né? Porque as almas, quando Deus quer que a gente alcance determinados povos, determinadas pessoas, não ache você que é você que está fazendo. Quem está fazendo é Deus. Deus está fazendo a obra. Você é apenas instrumento dele. Então, quando ele te conduz você para um lugar, ele já preparou as pessoas que vão e que devem receber. E aí não tem um inferno que pare. As entidades, aquilo que está sobre a vida das pessoas, precisam se apresentar diante desse cenário, né? Veja lá quando Jesus chega em Gadara, né?
as entidades que estão ali manifestas, a legião que está sobre aqueles homens que estão ali aprisionados e acorrentados naquele cemitério, eles vão ao encontro de Jesus. Então, quando nós estamos sendo enviados nessa obra de Deus, estamos fazendo parte dessa missão, estamos dispostos a esses lugares, Deus já preparou as almas para que você possa ganhar. E aí você vai chegar lá, serão atraídas até onde você está, para que você ganhe essas almas para Jesus, para que você resgate elas, leve a mensagem da salvação para elas. Ser missionário é seguir um desses passos e de saber identificar aonde estão esses locais que são necessários colheitas para serem feitas, né? E mobilizar e treinar, né? Então isso é importante, né, gente? A gente não pode também avançar sem conhecer as ferramentas, por isso que é importante você participar da escola aqui missionária, estar tá ativo, né, nas atividades que a gente passa, em tudo que a gente está fazendo, porque faz parte do propósito que Deus tem para a tua vida, né? Então Efésios 4:12, com o propósito de preparar os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então a igreja local, ela deveria ser a base de envio missionário, apesar que isso não acontece em muitas igrejas, né? Tem muitos lugares aí que as pessoas vão ter que, por conta própria mesmo, investir no seu próprio ministério para viver as experiências com Deus. Amém. Se no teu caso é assim, faça, né? Agora, se a tua igreja apoia, converse com o teu pastor, revela o desejo do teu coração para ele, para que ele possa, então, cooperar e ajudar você dentro daquilo que Deus está fazendo na tua vida, né? Então, o treinamento ele é essencial para que o missionário seja eficaz no campo, entendendo cultura, língua e todos os desafios locais, os desafios que envolvem uma jornada missionária. E aqui, gente, é muito importante, porque olha só, a gente tem uma caminhada, né, desde quando Deus me chamou para a obra missionária, porque até 2010 eu tinha, eu estava dentro da igreja, né, eu servia a igreja, tocava no Ministério do Louvor, estava inserido no contexto eclesiástico. Mas em 2010 Deus me chamou para viver uma experiência missionária, largar a mão daqueles projetos que eu tinha dentro da estrutura da igreja e falar assim, agora você vai para esse lugar aqui. Mateus 25:35, porque eu estive com fome e deste comer, estava preso e fosse me ver, eu era forasteiro e me acolheste, eu estava enfermo e fosse me ver. Quando fizesse a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Essa palavra entrou no meu coração em 2010. E quando isso entrou no meu coração, eu entendi que aquele ambiente onde eu estava não era um ambiente que Deus gostaria. Deus queria que eu fosse um missionário, que eu fosse para esses lugares, que eu fosse atrás dessas almas que estavam gritando por socorro e que precisavam de uma mensagem de salvação. Irmãos, no dia seguinte eu já estava na rua, já estava lá orando pela pessoa, pelo morador de rua, já estava indo para os presídios, orar dentro dos presídios, dentro dos hospitais. E só para você entender o contexto, eu fui enviado, Deus mandou ir para uma missão a 1.000 quilômetros aqui da minha cidade, e eu cheguei lá, Deus pediu para mim fazer uma missão dentro de um asilo. Nesse asilo tinha mais de 80 senhores de idade, idosos ali de idade, entre homens e mulheres, e eu não entendi nada, simplesmente fui para aquele local, orei por vários idosos que estavam ali no pátio daquele local, e eu pensei que a missão era aquela. Deus me mandou a 1.000 quilômetros para poder pregar para idosos, né, nesse ambiente. E aí, quando eu estava já, então, me despedindo ali daquele momento, o pessoal que trabalha no local falou, olha, pastor, nós gostaríamos que você conhecesse uma ala que nós temos aqui, que é a ala de pessoas em doenças terminais, né, pessoas que estão em doenças terminais, e você fosse uma das pessoas que estão ali. E aí, tudo bem, eu fui até o local, cheguei lá no local e falei assim, olha, pastor, tem uma senhorinha ali que ela já está bem debilitada, você não ora para ela? E aí eu fui lá, a pessoa estava acamada, uma senhora de quase 96 anos de idade, eu estava ali já com o soro, com bolsa, enfim, estava ali já numa situação bem debilitada mesmo. E aí eu comecei a orar para ela. E a minha oração aquele dia foi uma oração um pouco diferente, que foi uma oração de, Senhor, escreve o nome no livro da vida, Senhor. Coloca ela, meu Pai, no livro da vida, dá descanso para ela, Senhor. Eu comecei a orar desse jeito. É uma oração para dar descanso para aquela pessoa. E para que Deus pudesse escrever o livro dela, o nome dela no livro da vida. E quando eu comecei a fazer essa oração, ela encolheu o corpo e ela deu um grito. Ela deu um grito. E quando ela deu um grito e voltou, quando eu olhei para trás, os enfermeiros estavam tudo. E eu não entendi nada por que eles estavam chorando. E eu terminei minha oração e perguntei para os enfermeiros, por que vocês estão chorando? Eles disseram, pastor, ela tem câncer na garganta. Já fazia mais de um ano que ela não falava nada. Ninguém não ouviu falar nada. E você foi orar por ela, agora ela gritou. Então, isso impactou a gente aqui.
Irmão, eu entendi aquilo ali como se fosse um grito de socorro, um grito de gratidão, um grito de muito obrigado por você ter vindo até aqui. Passou 3 dias depois, eu tinha voltado embora já para Londrina, e o pastor que me conhecia lá da cidade me ligou avisando que aquela senhora que eu havia orado havia falecido, irmão. Quando Deus tem uma necessidade e encontra alguém disposto a cumprir um propósito, Deus te envia você. E nesse dia, Deus tinha um propósito com aquela mulher. Então nós precisamos estar disponíveis para o Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui, me envia onde o Senhor quiser. E talvez você vai viajar quilômetros, talvez atravessar fronteiras e nações para ganhar uma pessoa para Ele. E lembra que toda vez que você ganhar um para Ele, lá no céu está tendo uma festa para o Senhor. E isso aconteceu, foi algo que marcou muito aí a minha trajetória missionária, né? E um exemplo, né? Participar desses treinamentos, eles fazem parte disso, porque você precisa aprender no campo. E aprender no campo é muito diferente do que aprender dentro de uma igreja, né? A estrutura é diferente, o ambiente espiritual é diferente, as movimentações são diferentes, a forma do Cristo que está em você é diferente. Então você precisa aprender isso. Vá para um treinamento, aprenda, faça seminários, né? Vai cursar faculdades para que você possa aperfeiçoar o teu conhecimento, vai andar com missionários, vai ouvir histórias de missionários que estão no campo. Tudo isso vai fortalecer você, você vai ganhar estratégias e novas ferramentas para que você possa aplicar dentro da tua jornada. Você vai ver que você vai evoluir, Deus vai te usar muito em muitos locais, né? Então, treinamentos como cursos de missões é importante, né? Capacitação transcultural são indispensáveis para quem quer fazer missão. Né? Para quem quer fazer missão, eu lembro muito tempo atrás, lá em 2010, quando eu comecei a viver a minha jornada missionária, um dia eu conversei com um pastor, que ele era o meu mentor ali, e ele falou algo muito importante para mim. Ele falou assim: olha, pastor Luciano, ninguém pode ir para uma guerra sem conhecer as ferramentas que tem. Então você precisa conhecer as suas ferramentas, precisa conhecer as armas que você tem. Né? Porque como é que você vai para uma guerra, você tem lá uma metralhadora na mão, e você chega lá na guerra e você não consegue usar a metralhadora. Você vai morrer no campo. Então você precisa conhecer elas. Você precisa conhecer todas as ferramentas e armas que Deus tem para você, para que você possa ir para o campo. E aquilo ali um dia despertou, explodiu dentro de mim e falei: é isso mesmo. E daí para frente, não só fiz missão, mas ano após ano sempre me aprofundando no conhecimento, sempre buscando mais o Senhor, tanto em faculdade, pós-graduação e tantas outras coisas, para que eu pudesse estar sempre disponível, e não só disponível, mas com conhecimento para poder fazer a vontade do Senhor dentro dos lugares por onde Ele já me enviou e por onde Ele também vai nos enviar em outros momentos. Então isso é muito importante, se mobilizar e treinar pessoas, né? Sustentabilidade e parcerias, né, gente? Então, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro para calcular as despesas para ver se tem o suficiente para terminar, né? Então, planejamento estratégico ele também é tão espiritual quanto a oração, né? Então, sustentabilidade financeira e parceria com igrejas, organização missionária garante que o trabalho seja contínuo e frutífero, né? Exemplo, que parcerias podem incluir envio de recursos, apoio em orações e visitas ao campo missionário. Então, toda vez que você vai fazer uma missão, vai ser enviado para algo, pense nisso, né? Pense em tudo que você vai fazer lá naquele ambiente, ou como que isso vai ser gerado, ou como que vão ser geradas receitas para que essa obra ela seja uma obra contínua, né? Para que ela não termine ali no recurso apenas que você levou, né? Ou apenas no recurso que você tinha disponível. Então sempre pense já em estratégias que você pode desenvolver para que o teu projeto possa continuar, tá? Lembrando que nós estamos aqui sempre à disposição para discutir com vocês e ajudar vocês também a pensarem em estratégias para a tua jornada missionária, tá? Nós não temos como apoiar financeiramente, até porque nós também dependemos, né, de ajuda financeira para manter a nossa estrutura missionária. Mas nós possamos também orientar vocês como vocês podem buscar recursos, como vocês podem buscar parcerias, seja com ONGs, com instituições, com recursos públicos, enfim. Estamos aqui para poder caminhar junto e ajudar vocês dentro do propósito que eu tenho para a vida de vocês, a jornada missionária que Deus instituiu para vocês. Então, isso aqui faz parte também, assim como a oração, pensar na questão sustentável do projeto, né? E aqui, claro, né, gente, a dependência do Espírito Santo, né? Então, ninguém pode fazer uma obra missionária querendo guiar os seus próprios passos. A obra missionária é uma obra do
Espírito Santo é uma obra de Deus. Então, se ela é obra de Deus, nós temos que estar na dependência dele, para que a obra seja uma obra que frutifique, uma obra que você seja guiado na direção dessas almas, né? Então, Atos 1:8, recebereis o poder, né, que descerá sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, olha só, a geografia de Deus já coloca aqui em Atos dos Apóstolos o menor local que você vai ter para fazer missão é uma cidade, né? Então você vai ter uma cidade, um estado, uma nação e outras nações para que você possa alcançar. Então não se limite a fazer missões apenas num círculo local de um bairro ou de uma única igreja. Deus não chamou você para isso. Se você é um missionário, Deus vai querer que você vá e conquiste uma cidade, que você toque os quatro cantos dessa cidade, que você toque o estado onde você está, que você toque as nações, que você vá aos lugares onde Deus quer que você vá, até os confins da terra, né? Então, quem capacita é o Espírito Santo e é ele que direciona o trabalho missionário. Então, nós temos que estar dependente dele e entender, gente, humildade para poder ser discipulado, humildade para poder aprender com o Espírito Santo de Deus, porque ele te capacita. Todas as vezes que ele vai subir o teu nível, ele vai utilizar situações para te capacitar você, para que você possa evoluir e alcançar lugares que você é, irá alcançar. Então você precisa estar disponível para isso e estar sensível para aprender, né? Ninguém detém todo o conhecimento, ainda mais tratando das coisas de Deus. As coisas de Deus, irmão, são muitas coisas e a Bíblia mesmo diz que se tivesse que colocar todas em livro, todas as bibliotecas do mundo não caberia tudo aquilo que Cristo fez, as coisas que nós temos que é, conhecer de Jesus, né? Então, o conhecimento de Jesus ele vai vir dia após dia quando nós se permitimos conhecer mais sobre as coisas dele e ouvir pessoas que já passaram, né, trilharam caminhos que nós gostaríamos de trilhar. Isso é muito importante, né? E a oração e o jejum, irmão, são indispensáveis para discernir a vontade de Deus e receber poder para a missão, né? Então, a oração e jejum faz parte dessa jornada missionária, para que você possa ir com força, com poder e autoridade, e se mover nos lugares que Deus quer que você se mova, né? Então, esteja na dependência de Deus. E como que você pode participar, né? Talvez você chegou até aqui e você falou: nossa, mas eu não consigo hoje, né, largar do meu emprego, eu não consigo largar do meu trabalho, eu tenho vários afazeres, então isso não é para mim. Não, então aqui você vai ver como que você pode participar. Talvez não é só indo, né, não é só estando lá. Você pode cumprir o teu ID também de outras formas, né? Então o trabalho missionário não é apenas para alguns, mas para todos. Todos que amam a Deus têm que estar inseridos dentro da missão de Deus. Então ou você vai ser a pessoa que ora, ou você vai ser a pessoa que contribui, ou você é a pessoa que está indo, ou você pode ser os três também. Você pode ser os três, pode ser dois dele, não importa. Importa que você se envolva com aquilo que Deus está fazendo. Aqui aprenda algo da parte de Deus. O melhor lugar para que você possa semear é na obra de Deus. Aquilo que Deus está fazendo baseado na visão de Deus, naquilo que Deus está fazendo nas nações, Deus está fazendo no mundo. Essa semente que você lança, essa oferta que você lança, ou aquilo que você faz nesse território, é um território fértil para a tua jornada, um território fértil para a tua vida. Então é importante isso, né? Então você pode orar, pode contribuir, ou pode ir, só não pode ficar de fora, né? Então, Mateus 9, 37 e 38, rogai, pois, o Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A oração é a base de todo trabalho missionário, né? Então, interceda pelos povos não alcançados, interceda pelos missionários no campo, intercede por aquela igreja que envia pessoas. Uau, eu conheço uma base missionária, eu conheço uma igreja. Gente, ore por esses lugares, porque esses lugares estão gerando missionários, estão formando missionários. Então, faça a tua parte, né? Ore para eles, interceda para a vida desses missionários, para a vida dessas bases, dessas igrejas, para que elas possam cada vez mais experimentarem e terem esse fogo aceso sobre elas, para que elas possam continuar essa chama das missões, né? E aqui, gente, adote um povo não alcançado em oração e peça a Deus para enviar trabalhadores para lá. Isso é muito importante. Pega um país, uma nação, né? Fala, Senhor, abençoa essa nação, envia trabalhadores, homens para essa seara, porque quando você está orando, intercedendo por essa nação, Deus está tocando, encorajando pessoas para poderem cumprir o ID, para que as pessoas que vão estar na outra ponta possam ser
tocadas, direcionadas e encorajadas, porque a gente que está na missão, gente, você que está na missão, você sabe também muito bem, como eu, que todos os dias nós somos confrontados e sofremos colisões no reino espiritual para que a gente desista. Então, quando tem alguém orando para a gente, essas colisões elas se tornam menos frequentes e menos doloridas muitas das vezes. E a gente consegue avançar cada vez mais. E esse é o propósito. Então, nós temos que entender isso. Então, hoje, se você ainda não está no exercício de uma jornada missionária, veja em qual delas você pode se encaixar e comece a praticar isso hoje mesmo. Ou se você pode fazer em mais de uma delas, desenvolva isso, faça parte dessa obra de Deus, né, do projeto de Deus que está desde Abraão e está a todo tempo aí passando por nós e nós talvez não conseguimos fazer parte, talvez por não entender. Mas agora que Deus está abrindo a tua visão, está trazendo a revelação para você, faça parte de alguma maneira. Né? Segundo, contribua. Né? Deus ama o que dá com alegria. Então, investir financeiramente no avanço do reino é um ato de obediência e amor. E a sua contribuição pode sustentar missionários, financiar projetos e levar o evangelho a lugares onde ele ainda não chegou. Exemplo, né? Comprometa-se com ofertas regulares para a missão ou apoie diretamente o missionário. Temos que fazer isso, gente. Nós temos que fazer parte dessa obra de Deus. Né? Então tem lugares que às vezes você semeia, mas não é para missão. Você está semeando só nos pés, muitas vezes, de alguém ali que está trazendo um melhor telão de LED, trazendo uma melhor iluminação, mas e o propósito genuíno da obra de Deus? Não que você não deva ofertar para esses pastores, para essas igrejas. Não, tudo bem quanto a isso, né? Se você entende da parte de Deus que você pode estar ofertando sobre esses lugares, faça, se fazer com alegria, faça como se fizesse para o Senhor vai te recompensar e não tem problema com o que a pessoa faz com aquilo que ela está recebendo. Mas não deixe de não se comprometer com aquilo que você entende que é genuíno mesmo diz do Senhor, seja num ambiente que você sabe que está ligado a missões, ou na vida de um missionário mesmo. Eu faço isso, gente. Eu tenho a base missionária nossa aqui das Missões MMA, que a gente tem que cuidar de missionários, temos que trabalhar com missionários aqui integral, temos que ter pessoas aqui, recursos para poder enviar pessoas, fazer missões, né, em povos indígenas, outras coisas. Então nós temos toda uma despesa nossa. Mas eu, Jussiano, além de ter toda a nossa obra missionária aqui que nós desenvolvemos, que envolve bastante recurso, eu ainda tenho missionários que eu adotei. Né, pessoas que estão lá no campo, que não tem uma igreja por detrás, que não tem uma estrutura por detrás, que está lá no Paquistão, que está lá em Moçambique, que está lá em vários países, que a gente mensalmente envia uma oferta para essa pessoa, para que ela possa ser abençoada, ofertamos em datas especiais, e estamos sempre junto com essa pessoa. Né? Por quê? Isso encoraja, isso dá ânimo. Gente, você não sabe como que o missionário é feliz quando vê um Pix entrando na conta dele. Uau, que maravilha, Deus purinho, né? A gente fica tão feliz, né? Até eu, às vezes, quando alguém resolve fazer uma oferta pra gente, falo, uau, como que Deus é maravilhoso, né? Deus cuidando, né? Deus, representa tanta coisa pra gente. Essa semana nós tivemos aí nas nossas atividades da escola o princípio da semeadura, né? Muitas pessoas testemunharam que receberam uma oferta e quanto aquilo significou para ela, né? Então é muito importante você adotar, né, trazer isso e apoiar projetos missionários, né? E o terceiro, se você conseguir, né, estar disponível, conseguir fazer a obra para Deus, então vá, né? E lá, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, né? Isaías 6:8. Então esteja disposto a obedecer ao chamado de Deus para ir ao campo missionário, seja por curto ou longo prazo, mas viva essa experiência, gente. É maravilhosa, né? Então a experiência missionária ela é maravilhosa, né? Porque não é sobre aquilo que nós estamos indo fazer, né? É sobre aquilo que nós estamos, o lugar onde a gente está indo está fazendo em nós, né? Está moldando, está trabalhando em nós. É maravilhoso isso, né? Então participe de viagens missionárias, projetos transculturais e dedique a sua vida ao trabalho missionário. É algo muito bom mesmo. Se você entender isso, você vai ver que os frutos do Espírito Santo, a alegria no teu coração vai ser algo permanente, né? Então, você está disposto hoje, então, você que está aí na terceira etapa, a dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, se você estiver disposto, tem certeza que tem um lugar que Deus quer que você vá. Então, vá, cumpra o que Deus está pedindo para que você cumpra e não espere para amanhã. Se Deus está te chamando, cumpra, obedeça, simplesmente obedeça, que você vai colher grandes coisas da parte do Senhor, daquilo que Ele
chamou você para fazer. Eu digo colher grandes coisas, não é colher riquezas terrenas, é colher riquezas lá no céu, onde o ladrão não rouba e a traça não corrói. É esse lugar que nós temos que buscar construir os nossos tesouros e as nossas riquezas. Né? Isso vai estar nas obras que o Senhor tem confiado a nós aqui na terra, para que a gente possa fazer sem esperar recompensas de homens aqui na terra. Né? Esperar a recompensa do alto. E o clamor do céu e a resposta na terra. Né? O clamor do céu é a resposta na terra. Então, o trabalho missionário é o clamor do céu encoando na terra. Então, Deus está chamando pessoas a dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Se você estiver vivendo isso na plenitude, você não vai se conformar. O Senhor vai falar para você todos os dias, vai ficar trazendo para você situações para que você possa estar vendo os olhos das crianças, os olhos das pessoas que estão precisando de uma mensagem de salvação. Ele vai buscar te encorajar todo o tempo, com recurso, sem recurso, com gente, sem gente, com carro, sem carro. Ele vai ficar todo o tempo te encorajando, porque é uma necessidade. Todos os dias, dezenas, milhares de pessoas estão morrendo sem conhecer a Jesus, por uma negligência de muitos que estão por aí sendo chamados para cumprirem e obedecerem à voz do Senhor e não estão obedecendo. No grande dia, muitos vão dizer: Senhor, mas eu pregava, eu fazia isso, eu fazia aquilo, e vai ser dito para eles: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Irmão, não queira ouvir isso. Se Deus está te chamando, cumpra o propósito. Né? Vai cumprir o que Deus tem para a tua vida. Vai viver isso, em nome de Jesus. Não é uma tarefa opcional, irmão, mas um mandamento para todos que amam a Deus. Em Mateus 24:14, este é o evangelho do reino que será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações. E então virá o fim. Você acha que esse sofrimento das crianças sofrendo, tanta gente morrendo, se a igreja tivesse posicionada em missões, será que Jesus já não teria voltado? Mas enquanto a igreja ficar pensando em si mesma, em muitos países, em muitos lugares, né, líderes ficar pensando só mesmo no clã, muitas das vezes, e não produzir um evangelho que sai para fora, em vez de trazer para dentro e ficar todo mundo dentro, né, de colocar as pessoas dentro de um ambiente que eles não conseguem entender os seus propósitos. Talvez nós vamos ainda sofrer muito, ver muitas pessoas sofrendo, né, porque o fim ele virá quando todos, então, receberem essa mensagem e o evangelho do reino chegarem a todos. Né? Então, que Deus nos ajude a levantar muitos operários para poder levar esse amor dele, essa palavra a todos os povos, tribos e nações. Né? Então, o evangelho é o plano de Deus para a salvação de todas as nações. Então, cada passo que damos em obediência ao chamado missionário contribui para o cumprimento dessa promessa. E aí, você está disposto a fazer parte desse plano eterno? Deus está te chamando para esse momento? Essa escola de missão, ela apareceu aí para você, talvez não é uma resposta para você? Não é Deus falando com você? Não é Deus trazendo para você um dos estágios que é preciso para que você possa cumprir o propósito? Então, se Deus está te chamando, responda a Ele e conte com a gente. Estamos aqui para te ajudar. E por fim, a atividadezinha dessa tarefa aqui, né, para você meditar aí. Qual será a sua resposta ao chamado de Deus? Escreva aí, depois você compartilha com a gente lá no grupo. Né? E aí? Qual que vai ser a tua resposta para Deus hoje? Já que você está sendo chamado para fazer parte desse plano dele. Pensou? Espero que o Espírito Santo de Deus fale contigo. E não negocie o propósito. Não negocie isso. Tem coisas que nós precisamos aprender na nossa vida que é não negociar aquilo que Deus colocou para nós. Há nações esperando a sua obediência. Há nações esperando a sua obediência. Há crianças, há homens, mulheres, idosos, povos e tribos inteiras que estão esperando por você. Pastor, como isso, pastor? Deus tem esse propósito para ti. Deus já te deu essa visão. Então, seja obediente. Hoje, Deus está te chamando para algo maior do que você imagina. Então, qual será a sua resposta ao chamado de Deus? Missões não são opcionais.
É um clamor do céu esperando a sua resposta. Então, que você consiga discernir em Deus e consiga falar para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Seja feita a tua vontade. Ah, mas vai doer, vai ser difícil, vou ter que abrir mão disso, daquilo, vou ter que largar isso, largar aquilo. Irmão, faça como Jesus. Faça como Jesus fez. Cumpra a vontade do Pai. Eu sei que a nossa vontade muitas vezes não é de fazer. Mas diga como Jesus disse, que seja feita a tua vontade. Deus te abençoe, espero que você tenha aproveitado essa aula. Faça as suas anotações, compartilhe no grupo os seus testemunhos. Se quiser deixar as suas perguntas, deixe suas perguntas no nosso chat. Se encontramos na nossa próxima aula. Deus te abençoe. Até a nossa próximo encontro. Tchau, tchau. Fica com Deus.